Bom dia, meus amores. Vamos dar início à nossa aula de história, ok? Vamos falar hoje a respeito das heranças dos imigrantes, certo? Eh, os, assim como, né, os indígenas, os portugueses, os africanos, a população brasileira, ela foi composta de povos que vinham, certo, de outras partes do mundo. Vieram alemãos, espanhóis, italianos, poloneses, ucranianos, sírios, libaneses, japoneses e tantos outros se estabeleceram no Brasil em diferentes momentos da nossa história, né? Então, esses grupos são chamados de imigrantes, pois são compostos de pessoas que passam a morar em um país diferente daquele onde nasceram. Por exemplo, nasceram lá na Itália, quando tinham seus 3, 4, 5 anos, vieram morar no Brasil. Então é chamado de imigrantes, certo? A maior parte desses povos veio para o Brasil a partir de 1870, em busca de melhores condições de vida, né? Inicialmente, as primeiras famílias foram para a região sul do país, onde formaram colônias, né? Colônias são aqueles locais onde grupos vindos de outros lugares eles fixam moradia. Então, com a abolição da escravatura, que foi em 1888, o número de imigrantes aumentou. A maioria deles foi trabalhar nas fazendas de café, substituindo o trabalho dos escravizados, certo? Aí tem um texto, né, a respeito dos imigrantes que vieram morar no Brasil, né? Você já deve ter ouvido alguém falar que é descendente de algum povo. Os pais do meu pai nasceram na Síria, um país que fica na Ásia, a muitos quilômetros de distante daqui. Há mais de 90 anos, eles embarcaram um navio e demoraram 30 dias para chegar. Meus avós maternos nasceram aqui no Brasil. Minha bisavó veio de Portugal e meu bisavô do Líbano. No Brasil, essas misturas de nacionalidades são muito comuns devido ao grande número de imigrantes. Em pouco tempo, essas famílias foram se misturando com brasileiros e com outros imigrantes do mundo inteiro. Era um tal de casamento de português com índio, italiano com árabe, espanhol com japonês, armênio com alemão. E assim nasciam brasileiros com origens bem diversas, certo? A partir desse texto, vocês irão responder algumas perguntinhas, certo? É possível afirmar que existe uma grande diversidade étnica e cultural no Brasil? Por quê? Sim, certo? Por que sim, professora? Porque nossa população brasileira, ela é formada por várias misturas de povos diferentes, não é? Aí na letra B, no segundo, desculpa, marque com um X a alternativa correta. De que país vieram os avós maternos da autora do texto? Vocês vão procurar lá, certo? De que país vieram os bisavós maternos da autora do texto, ok? Aí tem dizendo, no terceiro, marque um X o nome dos povos imigrantes citados no texto. Temos vários aí, vocês vão procurar direitinho e vão marcar. Em casa, com a ajuda de familiares, vocês vão pesquisar qual é a origem da sua família e vão registrar aqui, tá certo? Aí eu peço que vocês mandem a foto, ok? Do número 4, da resposta de vocês para a pró, tá bom, meus amores? Cada povo tem uma história, certo? Vamos conhecer um pouco a respeito de alguns povos imigrantes que vieram para o Brasil. Os alemãos, né? Foram os primeiros imigrantes alemães chegados ao Brasil em 1824 e se estabeleceram no Rio Grande do Sul, aonde fundaram cidades como São Leopoldo. Alguns deles também se instalaram no Espírito Santo, no Paraná e Santa Catarina. Na agricultura brasileira, esses imigrantes introduziram o cultivo do trigo,
e a criação de suínos. Já os italianos foram os primeiros grupos de italianos que chegaram ao Brasil e se deslocaram para o Rio Grande do Sul, onde fundaram a cidade de Caxias do Sul. Eles se destacaram no cultivo de uva e na produção de vinho. As novas levas de imigrantes italianos foram trabalhar em fazendas de café e no estado de São Paulo. Mais tarde, muitos desses imigrantes foram trabalhar nas fábricas da capital do estado. Então, a família de imigrantes alemãs ficou em Blumenau em 1893, certo? Depois foi as famílias dos italianos, certo? Família dos imigrantes italianos em Promissão, em São Paulo, em 1911. Os poloneses e ucranianos, eles chegaram aqui no Brasil por volta de 1900, né? Já os espanhóis, a família de imigrantes espanhóis chegaram a partir de 1872, né? Eles se concentraram em São Paulo. Trabalhavam nas fazendas de café, mas nas cidades eram sapateiros, mecânicos e carpinteiros. Os libaneses e os sírios, né? Eles foram os primeiros sírios e libaneses chegaram ao Brasil depois dos anos de 1870, né? Logo assim que eles chegaram, eles já se dedicaram ao comércio ambulante de tecidos, peças de armarinho, bijuterias, entre outras. E os japoneses chegaram no Brasil por volta de 1908, né? O primeiro navio de imigrantes japoneses foi o Kasato Maru. As famílias vinham do Japão e se deslocaram para as fazendas do interior de São Paulo. Esses trabalhadores introduziram novos tipos de cultivo no Brasil, como o da soja, né? Os japoneses enfrentaram grandes dificuldades para se adaptar ao país por causa das grandes diferenças culturais entre a população japonesa e a brasileira, né? Aí tem uma atividadezinha, né? Muitos imigrantes se correspondiam com as famílias que haviam ficado na terra natal por meio de cartas, né? Aí temos uma carta do imigrante italiano Paulo Rossato, que ele enviou aos seus familiares que viriam mais tarde morar no Brasil, morar no Rio Grande do Sul, né? De acordo com a carta dele, vocês vão ler direitinho para poder responder a primeira e a segunda questão, tá certo?